Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é bastante importante para você que trabalha com gestão de tráfego, para você que faz anúncios na internet, que é a análise de resultados do seu tráfego, análise de campanhas. Então, eu vou te passar aqui uma perspectiva de como que eu analiso essas campanhas, quais são as métricas que eu observo, quais são os indicadores que normalmente eu observo. A gente vai passar por cada uma das situações aqui, né? Pô, se é uma campanha de venda, se é uma campanha de leads, enfim. Como que a gente analisa isso? Obviamente, como eu falei, da perspectiva daquilo que eu gosto de analisar, a forma com que eu faço, e daí você tira alguns insights aí, vê o que é proveitoso para você colocar também aí na sua rotina de análise de campanhas, tá? Então a gente vai ver sobre tudo isso nesse vídeo, então já chega aqui dando seu like, se inscreve aqui no canal também, caso você ainda não tenha feito isso, e deixa o seu comentário aqui embaixo também, né? Que a gente possa dialogar aqui um pouco, entender a forma como você analisa, se alguma das coisas que eu vou te passar aqui vai fazer sentido, se você vai implementar, enfim. Lembra de deixar o seu comentário aqui embaixo também. Então vamos lá, para a gente começar, eu quero falar um pouco, né, te passar um pouco de como que eu faço, qual que é a lógica que eu sigo sempre que eu vou analisar a performance de uma campanha. Estou interrompendo aqui rapidinho o seu conteúdo porque eu preciso te dar um recado muito importante. Durante o mês de novembro, se você está assistindo esse conteúdo aqui durante o mês de novembro, você precisa aproveitar a nossa oferta exclusiva de Black November. É o que a gente chamou de Black Insights Pack, tá? São 5 dashboards premium da nossa linha Pro para você aproveitar com mais de R$ 1.000 de desconto. Então, se você está assistindo esse conteúdo durante o mês de novembro, confere o link aqui na descrição para não perder essa oportunidade. Agora vamos lá para o conteúdo. Isso é indiferente, tá? Se eu estou analisando uma campanha no Google, se eu estou analisando uma campanha no Meta, TikTok, independente da plataforma, tá bom? E também essa lógica que eu vou te passar agora, ela indifere do tipo de campanha. Por quê? Essa lógica ela contempla os seguintes passos, tá? Para você entender. Primeiro, na hora de analisar a campanha, eu vou observar qual que é o objetivo daquela campanha, não no sentido técnico da coisa. O que eu quero falar com isso? O sentido técnico da campanha, muitas vezes a gente tem uma campanha que o objetivo dela é de tráfego, tá? Mas no contexto do funil, essa campanha ela tá me trazendo mais visibilidade para a marca. Então, por exemplo, estou gerando tráfego para o meu perfil do Instagram. Quero fazer com que pessoas conheçam mais o perfil do Instagram. Imagina que eu tenho um projeto onde eu tenho um conteúdo específico, eu preciso mostrar alguma coisa que é dentro de um site, né? Pode ser um conteúdo de blog, enfim, tem várias situações que a gente consegue aplicar isso. Eu tenho, no sentido técnico, eu tenho uma campanha gerando tráfego para esse site, mas o meu objetivo no contexto desse funil como um todo, ele não termina na geração de tráfego, né? Mas ele, muitas vezes ele pode ser essa questão do reconhecer, né? Reconhecer um projeto que eu preciso ganhar mais autoridade, por isso estou disponibilizando um conteúdo. Reconhecer um produto, né? Então fazendo pessoas reconhecerem esse produto através dessa landing page, dessa página específica de um site. Enfim, qual que é a sacada que eu quero que você entenda disso que eu estou querendo te falar? É que a gente tem o objetivo de campanha no sentido técnico, mas é muito importante que a gente sempre observe qual que é o objetivo se tratando de funil, né? A gente analisar qual que é o funil daquele projeto, daquela empresa que a gente está gerenciando anúncios, e a partir disso, então, a gente faça a análise da nossa campanha para ver se a gente está alcançando aquele objetivo, independente do objetivo técnico da campanha que a gente está trabalhando ali na plataforma de anúncios. Então espero que isso aqui não tenha ficado um tanto quanto confuso para você, porque é importante, isso muda todo o jogo. A partir desse entendimento, a partir da compreensão disso que eu acabei de falar, qual que é o próximo passo? Eu preciso entender se no contexto do meu funil eu estou buscando um resultado X com aquela campanha, eu preciso olhar para o resultado principal que aquela campanha está me gerando, tá? Então o primeiro indicador que a gente observa é olhar para o resultado principal que aquela campanha está buscando. Então, por exemplo, se é uma campanha de tráfego, quantos acessos ao perfil, quantos acessos a essa página do site, enfim, a esse local, né, que eu estou gerando tráfego, eu estou tirando a pessoa de um lugar e levando ela para outro. Então, quantas pessoas eu consegui levar para esse meu destino, né? Segundo, tá? No segundo momento, em algum momento eu tive que planejar, né? E você deve fazer isso também, planejar o quanto que você está disposto para pagar, na média,
por aquele objetivo que você quer alcançar. Então imagina que eu estou fazendo tráfego para o site e o meu page view, no caso, né, o custo médio por page view, eu estou disposto a pagar, sei lá, até R$1. Então eu vou ficar de olho nesse indicador para saber se ele está na média, se ele está abaixo, se ele está acima. Esse seria o segundo passo. E o terceiro indicador, então, nesse nível, né, de hierarquia, então eu olho para o resultado principal, depois quanto que está o meu custo médio. O terceiro indicador, que é muito importante, nessa situação que eu estou exemplificando aqui para você, ele vai se chamar de Connect Rate, né, que é a taxa de conexão que eu estou tendo das pessoas que clicaram no meu anúncio, qual que é o percentual de pessoas que realmente estão indo para aquela página que eu estou destinando, então, os usuários. Seguindo essa lógica desses três indicadores, eu consigo levar eles para várias situações. Então imagina uma situação de captura de lead. Do mesmo jeito, né? Eu tenho o objetivo da minha campanha é captação de lead, mas eu preciso levar a pessoa para fazer essa inscrição. E aí pode ser no site, pode ser um formulário integrado, enfim, da plataforma. Mas vamos imaginar aqui que a gente está levando essas pessoas para um site. Então eu vou olhar quantos cadastros eu estou tendo, qual que é a média do custo para cada um desses cadastros, se está dentro daquilo que eu estou disposto a pagar ou não, e depois qual que está sendo a minha taxa de conversão desse cadastro. Ou seja, vamos fazer o seguinte aqui, vamos deixar isso aqui mais claro, tá? Estou anunciando lá no Instagram, a pessoa viu meu anúncio, clicou, foi para a página, certo? Quando ela chegou na página, ela se cadastra e aí eu recebo esse evento lá dentro do meu Pixel, ok? Então é o seguinte, das pessoas que clicaram, né, quantas foram até a página, aqui eu já tenho uma taxa, né, de Connect Rate que eu acabei de falar, e dessas pessoas que chegaram nessa página, não são 100% dessas pessoas que acabam finalizando ali o cadastro, que é o meu objetivo que eu estou buscando. Então eu preciso medir essa taxa de conversão também. Essa mesma situação ela pode se estender para vendas, por exemplo, e aí pode entrar algumas variáveis, né, de processos de vendas, como por exemplo, se eu vendo um infoproduto, mando direto para a página de vendas, né, fazendo um tráfego direto, a pessoa já vai para o checkout e compra. Agora, se eu estou tratando de um e-commerce, a pessoa muitas vezes tem a página do produto, tem a adição ao carrinho para depois ir para o checkout, para depois ela finalizar a compra. Então eu tenho uma etapa a mais ali que em outra situação eu não tenho. Tudo vai de você entender o contexto, lembra do que eu falei lá no começo. Então, procura sempre entender qual que é o objetivo que você está buscando com aquela campanha na composição do funil desse negócio que você está gerando tráfego. Depois você olha para o objetivo da campanha no sentido técnico, para você então definir quais são pelo menos os seus 3 indicadores principais, tá? Normalmente a gente chama de métrica, mas é importante que você saiba o seguinte, toda vez que eu junto 2 informações para chegar em outra, eu estou falando de um indicador. Então, por exemplo, se eu estou olhando para a quantidade de leads, eu estou falando de uma métrica, porque ela é uma informação única. Agora, se eu estou falando de custo por lead, eu estou falando de um indicador. Por que ele é um indicador? Porque eu preciso pegar o quanto que eu investi e dividir pelo resultado. E aí eu vou ter o custo médio ali por aquele lead. Se for também, né, a taxa de conversão desse lead, mais uma vez eu estou falando de um indicador. Só abrindo um parênteses aqui para você entender a linguagem que eu estou trazendo para você nesse vídeo. O fato é o seguinte, normalmente você vai ter pelo menos 3 dados que você vai observar como principais, que eles podem ser métricas ou indicadores, como o caso desse exemplo, e tudo que vem depois ele serve para complementar. Então imagine o seguinte, você está anunciando para fazer captação de lead, a quantidade de lead está boa, o seu custo por lead ele está dentro ali do que você mais ou menos imagina que você iria pagar, ou seja, está aceitável, só que a sua taxa de conversão ela não está muito legal. A partir dessa informação você vai tomar decisões de otimização que nesse caso desse exemplo que eu dei aqui, ela nem sempre vai estar relacionada diretamente ao que você pode fazer dentro da campanha, tá? Mas imagina que você tivesse esses 3 cenários ok, né? Mas que ainda dá para otimizar. E aí você poderia observar outras situações, como por exemplo o CTR. Como que está a sua taxa de cliques no link, né? E aí você observa como uma métrica ou como um indicador, aquilo que você vai fazer depois dessas 3 informações principais, como complementares, tá? Essa é a forma com que eu gosto de analisar as campanhas, com que eu busco sempre analisar, e tudo que vem depois, né, a gente vai colocando como segundo, terceiro plano,
para não ficar naquela paranoia de, poxa, meu CTR tem que estar em tal percentual. Poxa, o meu CPM está muito alto comparado ao Joãozinho ali do lado que falou que está pagando X e eu estou pagando Y. Então, assim, a lógica que eu sigo ela é muito mais racional e muito mais focada naquele resultado que eu estou buscando do que tentar, assim, olhar o todo ou ficar perdido em um monte de métricas, tá? Espero que você tenha compreendido isso aqui, que você tenha tirado alguns insights valiosos. Agora a gente vai ver algumas situações aqui de como que a gente utiliza, né, a forma com que a gente analisa esse tipo de comportamento que eu acabei de falar para você, utilizando as nossas soluções, as nossas ferramentas. Então a gente vai utilizar o GTDash para fazer isso aqui hoje, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para que você entenda como que a gente chega nesse tipo de informação aqui a partir de um dashboard, tá? Que é bem diferente da gente analisar lá no gerenciador de anúncios. Então, vamos lá. Aqui no GTDash, como é que eu faço para aplicar esse conceito que eu acabei de te explicar, analisando, por exemplo, uma campanha de vendas, tá? Se você não sabe, o GTDash é o dashboard do gestor de tráfego, tá? Uma criação nossa aqui. E é um dashboard que realmente aí chegou para revolucionar o mercado. Se você ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição para você entender melhor essa ferramenta. Por que eu estou te falando isso? Porque ele já vem estruturado aqui, ó, como resultados principais, trazendo informações de geração de mensagem, tá? A maioria dos gestores de tráfego que adquirem para utilizar essa ferramenta aqui, eles têm essa realidade de geração de mensagem. Mas um dos grandes diferenciais que a gente trouxe através dessa ferramenta também, inclusive, é que você não precisa se limitar, por exemplo, de utilizar o GTDash somente para mensagens. Eu vou te mostrar isso aqui, como que funciona na prática, tá? Então, simplesmente, se eu quero analisar uma campanha de vendas nessa situação aqui, pode ver que aqui ele já puxou para mim um período automático, tá? Ele já vem programado para isso, eu poderia mudar esse período também. Mas eu simplesmente clico aqui, ó, por exemplo, nesse botão, e eu vou puxar aqui a informação de compra. Lembra da ordem que a gente falou? Eu trago o resultado principal, né, a métrica principal, depois eu trago o indicador que é o custo médio por aquele resultado e depois eu vou procurar trazer algum tipo de taxa de conversão, algo nesse sentido, tá? Então olha só, aqui ele já retornou para mim o número de compras, certo? Aqui eu posso puxar o indicador relacionado a isso, que seria o custo médio por cada uma dessas compras, então ele já vai fazer o cálculo, né? Ele vai pegar o quanto que foi investido e ele vai dividir por esse total aqui. Obviamente que aqui eu estou pegando, né, o investimento, estou pegando geral, inclusive de outras campanhas aí que não diretamente têm o objetivo de vender, tá? E aqui entra algumas particularidades que essa ferramenta ela vai te oferecer para facilitar o seu processo. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse observar, né, que eu quisesse analisar somente essa campanha aqui. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou clicar aqui em cima dela, ela vai destacar aqui na tabela, ó. E agora o meu dashboard ele está buscando essas informações, né? E todas essas informações que você vê aqui em todos esses gráficos, eles vão se adequar somente aos números dessa campanha. Então você pode ver que aqui ele já carregou as informações somente dessa campanha que eu estou filtrando aqui nesse momento. Tanto que mudou aqui investimento, resultado, né? Custo médio, enfim. Essas barrinhas aqui elas sumiram daqui, porque essa campanha ela não tem período de comparação no período anterior. Então ela começou a veicular provavelmente nesse período aqui, tá? Só que todo o dashboard em si, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou se adequando, né? Ele trouxe as informações, frequência, impressão, clique, alcance, tudo, os criativos que estão nessa campanha, tá? Ele simplesmente está ignorando as outras campanhas aqui nessa situação. Então aqui, vejo que eu tenho uma dinâmica muito maior na forma de como eu analiso, né? As informações. Aqui eu acabei não mudando, né? Ele está como taxa de conversão de mensagem, mas eu poderia trazer tanto a receita, né? Que é o faturamento que essas campanhas trouxeram, como também o ROAS, tá? Então, veja que apenas 2 cliques aqui eu já consigo ter a informação que eu estou buscando, trazendo justamente, né, essa lógica de olhar para o principal. Então, toda a arquitetura aqui do GTDash ela é montada de acordo com esse conceito que eu te expliquei no início do vídeo, trazendo aqui as principais informações, tenho algumas informações complementares e nesse espaço aqui eu tenho mais informações, né, mais métricas e indicadores que complementam a minha análise.
Então, por exemplo, né, o que a gente pode ver aqui? Ó, eu posso ver impressões, cliques, alcance, CPC, CPM, CTR, frequência, né? Poderia olhar aqui para anúncios em vídeo, então, por exemplo, o hook rate. Posso trocar aqui para hold rate também, enfim. Aqui eu tenho várias outras métricas que eu posso estar observando para complementar no momento que eu estou fazendo a minha análise. Mas a lógica aqui é o seguinte, mudei para compras, entender se esse custo por compra está dentro daquilo que eu quero pagar ou não e qual que está sendo o retorno dessa campanha aqui em específico. Tá? Vou clicar de novo sobre ela e ele vai voltar para a gente a mostrar todas as informações da conta como estava lá no comecinho. Então aqui ele voltou e a gente percebe o seguinte, o quão fácil que fica quando a gente tem uma ferramenta assim para fazer esse tipo de análise, tá? Aplicando esse conceito das três informações principais e depois a gente tem o restante aqui para complementar, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um ranking dos melhores anúncios, eu tenho o melhor dia, né, na geração daquele resultado, nesse caso aqui está por mensagem, mas poderia trocar isso aqui para compras ou para qualquer outra métrica que eu queira visualizar nesse gráfico. Aqui também, na parte do gráfico de roscas, né, já tenho a informação, por exemplo, de qual que é o dispositivo que mais traz resultado para mim, no caso dessa conta aqui, tá? Inclusive falando nisso, né, nós somos o primeiro dashboard de tráfego pago a trazer essa funcionalidade aqui, em que você pode simplesmente com esse dashboard conectar todas as suas contas de anúncios aqui e simplesmente trocar essa visualização aqui no mesmo dashboard sem precisar duplicar um para cada um dos seus clientes, tá? Então depois você confere aí o link na descrição para conhecer essa ferramenta. Enfim, aqui eu poderia tirar vários insights. O que eu quero focar? Eu quero focar no principal, conforme eu falei na introdução desse vídeo, que é eu analisar o quanto que eu estou investindo, quanto de resultado está me gerando, qual que está sendo a média desse resultado. Nesse caso aqui, a gente não está medindo necessariamente a parte da taxa de conversão para compra, mas eu poderia trazer essa informação de modo fácil aqui, tá? A gente está trazendo a taxa de conversão para mensagem. Então, se eu desfizer esses filtros aqui, ó, e carregar aqui o dashboard como ele normalmente carrega a primeira vez que a gente traz aqui as informações, ele vai mudar então no mesmo gráfico que eu estava vendo a informação de compra, agora eu consigo ver quantas mensagens foram geradas, qual que está sendo o custo médio dessas mensagens, qual que está sendo a taxa de conversão dessas mensagens, tá? Poderia fazer isso para lead também, né? Enfim, trazer aqui checkouts, adições ao carrinho, vai demandar muito de cada conta e de cada projeto aí que você vai analisar, tá bom? Então essa mesma lógica você vai aplicar, por exemplo, se você estiver trabalhando com geração de mensagens, se estiver trabalhando com captura de lead, enfim, tá? Você vai utilizar essa mesma sequência aí para conseguir entender a performance das suas campanhas, tá? Aqui, se tratando especificamente da ferramenta, a gente consegue fazer vários filtros e vários tipos de análise que a gente não consegue fazer lá no gerenciador de anúncios. Então, por exemplo, eu gosto muito desse gráfico temporal aqui, ó, porque quando eu passo o mouse aqui, eu consigo entender, né, de acordo com essas 4 informações principais que a gente tem estruturado aqui, eu consigo entender qual que foi o comportamento ao longo do período que eu estou analisando. Então, qual que foi o dia que gastou mais e teve mais resultado, teve menos resultado, enfim, ele traz para a gente toda essa oscilação, né, nesse gráfico de linhas aqui, ao longo do período, tá? Mais uma vez, a gente não se limita a olhar somente para essas 4 informações. Eu posso clicar aqui e posso habilitar mais informações, tá bom? Poderia trazer, por exemplo, compra, checkouts, leads, enfim, várias outras métricas, indicadores que eu consigo adicionar nesse gráfico aqui e ele traz para a gente, então, essa informação, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou habilitar os cliques aqui e vou habilitar as impressões, tá? Só para a gente ver como que isso se comporta na prática. Então aqui eu habilitei, né, os cliques e as impressões. Pode ver que o gráfico ficou bastante estranho aqui porque teve uma diferença muito grande, né, nesses números aqui. Mas ao passar o mouse aqui, ó, a gente consegue já entender qual que está sendo o comportamento ali dessas novas informações que eu trouxe já para esse mesmo gráfico, onde por padrão eu tinha somente 4 informações. Enfim, você já entendeu que com essa ferramenta você tem um poder de análise nas suas mãos para você conseguir potencializar cada vez mais os seus resultados. Bom, esse tipo de análise que a gente viu até agora é uma análise que é um pouco mais macro, ela é focada mais nos principais indicadores de acordo com o objetivo de cada campanha, que nem eu falei até agora. Mas pode ser que em algum momento a gente precise olhar com mais atenção mais para o micro, né? Ou seja, para um conjunto de anúncios específico, para um anúncio, enfim.
Então a gente vai simular aqui como que a gente consegue fazer, quais são os recursos que a gente tem aqui na ferramenta, por exemplo, na hora de analisar um criativo, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui o ranking de criativos já de acordo com o resultado principal, tá? Então ele pega aqui, por exemplo, a geração de mensagens e ordena do que mais gerou mensagem até o que menos gerou mensagem. Já de cara eu consigo entender aqui pela imagem, enfim, pelo nome do anúncio, qual que é o meu anúncio que está mais performando, tá? Não se limita a isso, porque eu posso mudar, por exemplo, para compras, né? Eu clico aqui, desligo aqui as mensagens e agora ele reordenou todos os meus criativos e agora estou focando em compras. Eu consigo ver também qual que é o criativo que mais está gerando compras, tá? Se eu clicar no nome desse criativo, repara que todo o dashboard agora ele vai fazer esse filtro, né? Ele vai me trazer qual que é a campanha que esse criativo aqui tá e também quais foram os resultados, tá? Vamos mudar aqui para compras, ó, para a gente entender, né? Para fazer sentido aqui o que a gente está analisando, tá? Então eu mudo aqui as informações e todas essas informações do dashboard aqui estão me trazendo dados desse criativo. Então, por exemplo, eu já consigo saber tanto a parte das médias, né, o quanto que foi investido, quanto de resultado gerou, qual que está sendo o custo médio, tá? Como também métricas complementares, indicador complementares. E usando esse gráfico aqui, que eu comentei antes, né, a nível de campanha, a nível de conta, eu consigo também usar ele, agora ele está me mostrando qual que está sendo o comportamento ao longo do tempo, simplesmente desse criativo aqui em específico, tá? Então, olha só, se eu passo o mouse aqui, eu já consigo entender qual que está sendo aqui o comportamento desse criativo. Deixa eu só mudar aqui, ó, para fazer sentido com o que a gente está simulando, né? Que é uma situação aqui de compras, tá bom? Então, olha só, ele está me trazendo aqui o quanto que foi investido. Esqueci de desligar aqui as mensagens, tá? Mas ele está trazendo aqui, então, para a gente. Eu poderia adicionar nessa lista, tá? Por exemplo, o custo por compra, poderia adicionar o ROAS, enfim, qualquer métrica ou indicador que eu queira trazer para essa situação aqui. Então, eu já consigo entender essa oscilação nesse criativo, para, através desse gráfico aqui, por exemplo, entender se está na hora de colocar mais verba, se está na hora de pausar esse criativo, se ele, enfim, precisa de alguma otimização, né? E a partir disso, analisar o CTR desse criativo específico, CPM, CPC, todas essas métricas que a gente está vendo aqui estão relacionadas somente a esse criativo, tá? Vou desfazer aqui o filtro, voltou ao estado aqui de carregamento. Porque eu tenho mais uma opção aqui, na verdade, para conseguir olhar para os criativos de uma campanha específica ou de um grupo de anúncios específico em paralelo. O que eu quero dizer com isso? Se eu acesso essa página de detalhamento, que é mais um recurso que a gente tem aqui no GTDash também, eu vou conseguir olhar para uma tabela maior, né, simulando como se fosse ali, por exemplo, o gerenciador de anúncios, tá? Onde eu consigo olhar para os criativos específicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente está observando campanhas, tá? A gente pode mudar isso aqui para conjuntos de anúncio e podemos também mudar diretamente aqui para os anúncios. Então, nesse momento, a minha tabela toda está me trazendo o nome do anúncio e todos esses dados aqui, né, todas essas informações a respeito de cada um dos criativos, tá? Então, nesse momento aqui, eles estão ordenados por mensagem. Eu posso trazer aqui compras, posso trazer, enfim, várias informações. Inclusive, a coluna de compras ela está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai começar a ordenar pelo criativo que mais gerou compras até o que menos gerou compras, tá? E aí eu consigo olhar para esse nome, ver quanto que investiu, né, qual que foi o retorno, enfim, que eu tive e várias outras métricas que eu consigo também analisar. Então, dessa forma eu consigo ter aqui agora, lado a lado, né, para comparar muitas vezes quais são os melhores criativos que a gente está tendo, já em paralelo olhar para os números de outros criativos de uma forma um pouco mais rápida também. Então, eu tenho vários recursos para fazer vários tipos de análise, várias situações, vários objetivos de campanha na mesma ferramenta, seguindo sempre esse conceito do que é mais importante até aquilo que é menos relevante ou que é mais complementar na hora de fazer a análise das nossas campanhas. E para a gente finalizar esse conteúdo, eu quero trazer aqui um tipo de análise que ela é um pouco mais complementar, mas que ela traz alguns insights muito interessantes para a gente conseguir otimizar nossas campanhas, a nossa estratégia de tráfego e de marketing como um todo, tá? Que é a análise demográfica e muitas vezes, né, entendendo ali a parte do comportamento do público, o perfil do público que a gente está conseguindo atrair, e também alguns dados como, por exemplo, dispositivos, posicionamento, que ajudam a gente a entender a nossa estratégia, como que ela está funcionando. Para isso, dentro da nossa estrutura aqui, a gente utilizou esse gráfico aqui, ó, que ele está escrito aqui Devices e também
demográficos, tá? Tem esse título justamente porque a gente tem informações de device aqui, como por exemplo, né, você está vendo aqui ó, o dispositivo que mais converte, a gente tem posicionamento, tem plataforma, enfim, e depois ele vai trazendo também idade, vai trazendo gênero, tudo nesse gráfico aqui. Então como que isso funciona? Primeira coisa que eu vou mudar aqui é que ele está trazendo como resultado principal as mensagens, mas eu quero mudar para compras, tá? Que é onde a gente tem um pouco mais de informação aqui. Então aqui você pode reparar que ele já trouxe para a gente a informação de compras agora, né? Pelos dispositivos, tá? Se a gente clicar aqui, a gente pode ver que está o compras selecionado aqui. Então eu posso escolher aqui primeiramente qual que é a métrica principal que eu quero analisar nesse gráfico e depois eu posso navegar entre as diferentes dimensões. O que são as dimensões? Então, os dispositivos, eles são a primeira dimensão que ele acaba carregando aqui pra gente. Então, inclusive, quando eu passo o mouse aqui nessa seta, ele me fala o seguinte, ó, detalhar de dispositivo até a plataforma. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar o quê? No mesmo gráfico, ele vai me mostrar as compras, que foi o que eu defini aqui, só que agora ele me mostra por plataforma, tá? Então, aqui Instagram, depois, enfim, Facebook, tá? E as outras aqui que não geraram resultado nesse caso. Posso continuar essa navegação pelas dimensões e aí ele vai me trazer os posicionamentos que mais geraram aquele resultado que eu estou vendo. Então pode ver aqui que ele já carregou, né, trazendo aqui o feed, depois em segundo lugar aqui os stories no Instagram, depois no Instagram Reels e assim sucessivamente, tá? Posso navegar em mais uma dimensão, né, ou seja, clicando nessa setinha aqui para baixo e ele vai me mostrar agora qual que é a faixa etária que mais gerou esse tipo de resultado que eu estou visualizando nesse gráfico. Acredito que você já entendeu que em um único gráfico aqui, no caso da nossa ferramenta, eu tenho uma série de possibilidades onde eu consigo cruzar informações para chegar naquele insight que eu preciso para otimizar a minha campanha, tá? E isso aqui eu estou te demonstrando aqui justamente no GTDash para que você pegue o conceito que a gente aplicou para dentro da ferramenta. Então assim, todos os elementos que estão aqui, eles seguem essa lógica de você analisar aquilo que é mais importante e ter de forma complementar ali em vários outros recursos, quando você precisa fazer uma análise um pouco mais micro, uma análise um pouco mais detalhada para tirar mais insights, né, para a otimização das suas campanhas. Mais uma vez lembrando, se você quiser conhecer o GTDash, é só clicar no link que está aqui na descrição. Aqui ele carregou para a gente a idade, depois eu poderia ir para o gênero, né? Também ele vai acabar trazendo aqui para a gente. E tem várias outras opções também em outros gráficos aqui. Mas por enquanto o que eu quero te passar é isso, tá? A forma com que eu analiso as minhas campanhas de tráfego, as contas que eu gerencio, e que isso sirva para você tirar alguns insights aí na forma como você analisa também as suas campanhas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar aqui o seu like, também se inscrever no canal se você ainda não fez isso, tá? Tem mais conteúdos aqui no canal que vão te ajudar a otimizar a sua operação, otimizar o seu processo de análise de campanhas de tráfego. Então dá uma conferida aí que vai valer bastante a pena. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou, quais são os insights que você extraiu desse conteúdo e também lembra de conferir os links aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, fique com Deus, até mais.